Muito bem, nós sabemos que logo no início, quando Jesus Cristo veio, quando o Senhor trouxe o Evangelho, quando o Senhor trouxe a bênção, a vida, e Ele sabia que o Evangelho se consumaria com o que Ele veio fazer, dar a sua vida em resgate de muitos. Dar a sua vida ali na cruz do Calvário como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus veio e Ele disse aos seus discípulos, olha, ninguém coloca remendo de roupa nova em veste velha. Ninguém coloca um tecido novo numa veste velha, porque o novo vai ser mais forte e vai romper e o buraco vai ficar maior. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque a fermentação do vinho vai fazer com que o odre se expanda, se arrebente, e vai perder o odre e vai perder o vinho. Mas, disse Jesus, vinho novo se põe em odres novos. O remendo de uma veste velha tem de ser com outro pedaço da própria veste velha. Jesus estava dizendo que o que Ele veio trazer não cabia dentro do judaísmo, não cabia dentro do que eles já haviam recebido da lei. A lei, o Antigo Testamento, é raiz, é fundamento, é sombra daquilo que haveria de vir. Mas não tem jeito de caminharem as duas coisas juntas com a mesma observação da lei dentro do que Cristo veio trazer. Então, havia logo no início do Evangelho, havia um certo atrito entre judeus convertidos, judeus sacerdotes, judeus ortodoxos, judeus fariseus, com o que estava acontecendo pelo Espírito Santo. Gentios se convertendo, como Cornélio, sendo batizado pelo Espírito Santo, sendo cheio do Espírito Santo de Deus, sendo aceito e aprovado por Deus e não sendo circuncidado, e não estando dentro do princípio mais simples da lei, que era a circuncisão e as observâncias de comida, de coisas puras e impuras. Então, estes atritos iam trazendo muitas perguntas, iam trazendo muitas dúvidas. E o apóstolo Paulo, ao escrever esta carta aos Romanos, ele quer falar um pouco sobre a lei e a graça, sobre a escravidão, sobre ser escravo. Quando Jesus falou para os fariseus da sua época que eles eram escravos, quem comete pecado é escravo do pecado. Eles tinham dito antes, não, nós nunca fomos escravos de ninguém, nunca fomos escravos. Eles se esqueceram da servidão no Egito, eles se esqueceram do período dos juízes, quando eles serviram com dura servidão a Moabe, a Amon e a outros reis, a outros reinos, por não estarem afiados, obedientes ao Senhor. Mas Paulo vai falar não apenas dessa escravidão, ele vai falar da escravidão do pecado e sobre a lei. Vamos ver o que ele diz em Romanos capítulo 6, a partir do verso 15 até o 23. Paulo faz uma pergunta. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Olha, essa pergunta de Paulo é muito atual. Hoje, infelizmente, a palavra de Deus já nos dizia isso, que no final dos tempos haveria heresias. As pessoas estariam como que com coceira nos ouvidos, prontas para ouvir aquilo que elas queriam ouvir e não a verdade. As pessoas chegam a mudar a Bíblia, tem a Bíblia gay, as pessoas chegam a tirar os textos da Bíblia para se adequar às suas verdades, para se adequar às suas mentiras, para se adequar
a sua própria vontade. O Senhor disse isso, que eles iriam tomar as coisas de Deus, iriam mexer, iriam mudar. E hoje há uma teologia completamente errada, equivocada da graça sobre graça, dizendo que Deus já perdoou os meus pecados presentes, do passado e também do futuro. E então eles dizem o seguinte, que não há problema nenhum em eu pecar, porque os meus pecados já estão perdoados. Então eu posso pecar à vontade, que a graça de Deus já me garante o perdão para os meus pecados. Mas isto não tem respaldo bíblico. Paulo diz, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Havemos de pecar porque a graça nos garante o perdão? Ele responde, de modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Paulo responde à pergunta, ele diz, de modo nenhum eu vou viver no pecado, de modo nenhum eu vou pecar, porque aquele a quem eu me oferecer para servir, eu vou ser seu servo. Se eu me ofereço a Deus, eu vou ser servo de Deus para obediência, servo de Deus para santificação, servo de Deus para uma vida pura e santa. Mas se eu me ofereço ao pecado, vou ser servo do pecado, escravo do pecado para a morte. É isso que Paulo diz. E ele continua dizendo assim, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Graças a Deus, porque agora vamos obedecer a Deus, caminhar com o Senhor, saber que o Senhor é o nosso Deus e Ele tem o melhor para nós. Nada de buscar o pecado, porque o pecado oprime e domina. Quem busca o pecado se torna escravo do pecado. As pessoas não conseguem se libertar. Quando ela entra no caminho da pornografia, ela não consegue se libertar. Entra para o caminho das drogas, mesmo que ela pense, eu só vou experimentar uma maconha, eu só vou experimentar, eu não vou ficar escravo. Não tem jeito. Quando ela assusta, ela está completamente dominada, fazendo coisas que ela nunca imaginou fazer, porque se torna escravo do pecado. Assim é a prostituição, o adultério, a lascívia e todo o pecado. Até a blasfêmia, o palavrão e etc. Paulo diz assim, falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Assim como você deu suas mãos, seu pensamento, seus olhos, seus ouvidos, sua mente, seu coração, seu corpo para o pecado, ofereça agora para Deus e deixe Deus te santificar, te limpar, te fazer caminhar nas alturas da sua presença, da santificação. Ele diz, porque quando erais escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Paulo mostra que o pecado traz vergonha. Vergonha. A pessoa que bebe, quantas vezes ela se torna um palhaço, se torna como um agressor, como um animal feroz que agride, que bate, que machuca. Ela se envergonha dos seus atos pecaminosos. E Paulo diz, o que você colheu com o pecado?
O que deu de fruto, o que fez de bom para você? O cigarro, a bebida, a droga, a prostituição, o homossexualismo, as perversões sexuais, a pornografia. O que trouxe de bom para você? As coisas de terror, de entrar no satanismo, na magia negra. O que trouxe de bom para você? Ele diz aqui, o que trouxe foi morte. Morte. O fim de todo pecado é morte. Mas Deus não nos fez para a morte. Deus nos fez para a vida. Deus nos fez para Ele. Deus nos fez para louvá-lo, para servi-lo, para amá-lo. E Paulo então diz, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Pecar significa morrer, mas não significa simplesmente a morte, mas morte eterna. Eterna separação de Deus. O pecado traz a tristeza, o pecado traz a separação. Quantas pessoas, quantos jovens nas drogas, eles têm de se separar da família, dos pais, da esposa, dos filhos, porque eles vão vivendo de uma maneira tão terrível que eles sabem que eles estão sendo pesados demais em casa. Eles sabem que eles estão ferindo demais. Apenas Jesus poderá libertá-los. Apenas Jesus poderá trazer vida, e vida com abundância, e vida eterna, e vida santa. A santidade traz a real felicidade. A pureza traz o amor, traz a paz, traz a alegria. Vamos experimentar viver em pureza, em amor, em santidade. Então vamos orar. Feche os seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim, Senhor, reconheço que eu sou um pecador e tenho vivido tão longe dos teus caminhos. Tenho entristecido o teu coração, tenho feito chorar a minha família, mas eu te peço perdão. Perdoa-me, Senhor. Perdoa o meu pecado, perdoa a minha tolice de querer viver longe de ti. Eu me entrego a ti, como pecador que sou. Te peço perdão, que o Senhor me lave, me limpe e me encha do teu Espírito Santo. Me transforme e me dê alegria de ser teu filho, de habitar contigo eternamente e de receber de ti o teu abraço, o teu perdão e a tua paz. Senhor, que cada pessoa que nos assiste receba o teu toque, receba o teu abraço, receba o teu perdão, receba a tua paz, receba o teu amor, receba a direção do Senhor para fazer a tua vontade. Abençoamos cada um no precioso nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí, viver com Jesus, viver em santidade, livre do pecado, mortos para o pecado e vivos para Deus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.